Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Pensamentos moldam a realidade. Esse universo é apenas um número infinito de propensos à vida. Salve, salve, seus very crazy muito louco! Na última aula nós assistimos alguns trechos do filme Interestelar. Dentro desse contexto do filme Interestelar, nós podemos observar uma diversidade absurda de conceitos físicos que estão relacionados com a física moderna. Então se liga, alguns conceitos estavam bem fundamentados, outros conceitos acabaram virando uma salada. Mas isso de forma alguma tira o brilho, tira a qualidade, tira a intenção deste filme. Então se liga só, para a gente começar a compreender algumas questões que foram trazidas para a gente nesse filme, nós temos uma pequena história para poder contar. É um breve histórico que está relacionado com a forma com que o homem encontrou de medir a velocidade da luz. Até porque as questões relativísticas que nós observamos, todas elas estavam relacionadas com a proporcionalidade com a velocidade da luz em relação à nave espacial. Na antiguidade, quando a galera observava o céu, muitos pensavam que as luzes emitidas por elas eram vistas na Terra de forma instantânea, ou seja, uma estrela acabava de emitir um raio de luz e na Terra a gente identificava esse raio de luz imediatamente. Essa ideia trouxe para a gente a ideia de que a luz ela teria uma velocidade infinita no espaço. Hoje, após muitos anos de estudo, nós sabemos que as luzes das estrelas que observamos são, na verdade, imagens do passado. Pode ser de 10 anos, de 20 anos, de 1000 anos ou até mesmo de milhões de anos. Isso significa que a luz emitida pelos astros foi produzida em alguma época passada. E só depois de percorrer a distância até a Terra é que ela pôde ser observada. Aliás, é importante a gente pensar que a luz que sai do Sol e chega até a gente, ela demora um pouco mais de 8 minutos para chegar até aqui. Por mais absurdo que possa parecer, se o Sol se apagar nesse exato momento, a gente só vai perceber quase 500 segundos depois. Os primeiros estudos sobre a velocidade da luz aconteceram no século V a.C. Nesse período, alguns filósofos árabes já procuravam investigar a questão da velocidade finita ou infinita da luz. A maioria deles acreditava que a luz possuía velocidade infinita. Só em meados do século XVII, essa questão voltou com força devido a alguns experimentos realizados por Galileu. Mas foi o físico astrônomo dinamarquês chamado Homer que teve a ideia de que a luz precisava ter um intervalo de tempo para poder se propagar de um ponto até o outro. Ele realizou observações dos eclipses, tanto na Lua quanto em Júpiter. Homer foi capaz de sugerir os primeiros métodos para um cálculo quantitativo da velocidade da luz. Pouco mais tarde, Isaac Newton citou em sua famosa obra, o Opticals, os trabalhos de Homer, reiterando categoricamente os resultados encontrados. Algum tempo depois, outra contribuição importante surgiu com os trabalhos dos físicos franceses Louis Fizeau e de Foucault. Eles propuseram métodos alternativos para o cálculo da velocidade da luz, que poderiam ser praticados em laboratório. Por exemplo, no caso de Fizeau, a ideia proposta era basicamente de fazer um feixe de luz passar por entre dentes de uma engrenagem em movimento. Depois da passagem, o feixe era refletido por um espelho, e o conhecimento da distância entre os dentes pelo qual a luz passava, na ida e na volta, assim como a velocidade de rotação da engrenagem, permitiu que ele calculasse a velocidade que ele estava procurando. Já em 1873, um camaradinha chamado Maxwell levantou intrigantes hipóteses sobre a natureza da luz, fruto do resultado de suas pesquisas com fenômenos eletromagnéticos. Como resultado de suas equações, Maxwell previu a existência de ondas que curiosamente deviam se propagar no espaço com uma velocidade de aproximadamente 300.000 km por segundo. É notável que a velocidade é muito próxima do que havia se medido
anteriormente. A hipótese era tentadora, a consciência muito grande e a conclusão, é claro, não poderia ser mais natural. A luz também deveria ser um fenômeno eletromagnético. Maxwell, infelizmente, morreu antes de ver comprovada a sua ideia, o que se ocorreu algum tempo depois, com os experimentos de Hertz, já em 1887. Mas o seu legado ele não parou por aí, já que uma pergunta permaneceria sem resposta. Essa velocidade da luz, ou seja, das ondas eletromagnéticas, que aparecia naturalmente em suas equações, estava sendo medida em relação a quê? A qual objeto? A qual ponto de referência? A busca por um novo meio que preenchia todo o espaço se intensificou após a edificação dos trabalhos de Maxwell e Hertz. Eles pensavam que a luz precisava de algum meio material para poder se propagar, e a sua velocidade precisava ser comparada com esse meio material. A isso dando-nos o nome de referencial. Isso se justifica principalmente porque a ideia de vácuo não era aceita na época. Portanto, tornava-se necessário determinar a velocidade da luz em relação ao meio que preenchia o espaço. Muitos cientistas acreditavam que esse meio era o éter. Inclusive Maxwell acreditava nisso. O éter é uma ideia antiga. Seria então um meio estacionário que preencheria todo o espaço? Michelson e Morley realizaram um experimento com o objetivo de comprovar as hipóteses de Maxwell e determinar a velocidade da Terra em relação ao éter. Entretanto, esse experimento provou justamente o contrário. Eles foram capazes de estabelecer com relativa precisão que a velocidade da luz se mantinha constante em qualquer direção que ela fosse medida, não dependendo do movimento da Terra. Para isso, utilizaram o aperfeiçoamento de um aparelho, que é um interferômetro, proposto anteriormente por Michelson, realizando medidas da velocidade da luz, se propagando em uma direção paralela ao movimento da Terra e depois perpendicular a ele. Os dois físicos constataram que não havia alteração na figura de interferência, o que significava não ser possível determinar uma velocidade da luz em relação ao éter. Para qualquer composição de movimentos, a velocidade da luz se mantinha constante. E como explicar esses resultados observados? Olha só a ideia dos caras. Eles imaginavam que se jogasse um raio de luz no sentido de rotação da Terra e jogasse no sentido contrário ao sentido de rotação da Terra, a percepção desse raio de luz se daria de forma diferente. Em um sentido eu teria uma velocidade da luz maior do que em outro sentido. Mas isso não foi possível ser percebido. A partir daí começam a nascer as primeiras ideias a respeito da teoria da relatividade. Algumas propostas surgiram, e nesse contexto, as ideias dos cientistas como Lorentz e Poincaré foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria da relatividade. Eles lançaram as sementes para que Albert Einstein pudesse publicar em 1905 um artigo. Chamava-se o seguinte, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, que além de sugerir uma explicação que prescindiria da hipótese do éter, representou uma profunda mudança na maneira de interpretar o universo físico. Você já deve ter ouvido, quando se fala da teoria da relatividade, um clichê que aparece com bastante frequência. É aquele famoso, tudo é relativo. Alguns textos apontam que essa expressão como sendo um pensamento de Einstein. Mas tal afirmação precisa ser vista com muitas ressalvas. Na realidade, a teoria da relatividade busca exatamente o oposto, ou seja, algo que não dependa do ponto de vista de um observador. Por mais curioso que isso possa parecer, à primeira vista, para Einstein, um modelo só poderia merecer confiança se não dependesse de um referencial. Mas como que eu vou fazer para não depender de um referencial? O que isso significa? Bom, podemos pensar num aspecto mais antigo, na relatividade de Galileu. A gente pode iniciar com a seguinte questão. Como que a gente pode afirmar que um corpo está em movimento ou que um corpo está em repouso? O estudo do movimento de um corpo é uma dentre as muitas noções que aprendemos em física. Como primeiro passo, é sabido que para definir a condição de movimento e de repouso de um corpo, precisamos estabelecer em relação
a que objeto ou em relação a que sistema de referência estamos fazendo nossa observação. Analisemos, por exemplo, um indivíduo sentado dentro de um ônibus. Se considerarmos o ônibus um sistema de referência em relação ao qual as medidas são feitas, esse indivíduo estará em repouso. Mas se a gente considerar o conjunto constituído pelo asfalto, as calçadas e os postes como sistema de referência, esse indivíduo poderá estar em movimento, desde que o ônibus, naturalmente, esteja se deslocando em relação ao asfalto. Portanto, a pergunta inicial não tem resposta absoluta. Ela fica condicionada ou relativizada a um sistema de referência. Galileu foi um dos primeiros a fazer referência à ideia de relativizar os movimentos e ele obteve resultados significativos com isso. Seu primeiro progresso foi estabelecer o chamado princípio da inércia, segundo o qual um objeto inicialmente em repouso ou em movimento retiliniforme, ele permanece nesse estado, a menos que seja submetido à ação de uma força externa. Ainda segundo ele, tanto no caso dos corpos em repouso como deles estarem descrevendo um movimento retilíneo com velocidade constante, as leis físicas deveriam permanecer iguais, o que muitas vezes é chamado de princípio da relatividade de Galileu, que foi aquela ideia que a gente conversou sobre o sistema de referências para o trem. Bom, o ano de 1905 ficou conhecido como o Ano Miraculoso. Nesse ano, Einstein teve 4 artigos importantes publicados pelo periódico alemão. O primeiro deles tratava do hoje, chamado efeito fotoelétrico. Nele, propôs um modelo para explicar a maneira de como a luz conseguiria arrancar elétrons de metal. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Esse trabalho ajudou a lançar as bases da compreensão quântica da matéria. Teve importância tão ímpar que o cientista foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física. O segundo artigo fazia referência ao movimento de partículas imersas em um líquido. Segundo Einstein, o movimento das partículas era caótico. Isso era devido às colisões entre as moléculas do líquido. Com esse modelo, ele propôs uma maneira de expor, calcular o número de Avogadro e contribuir para a compreensão da teoria atômica. No terceiro artigo, intitulado Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento, apresenta as bases para a hoje conhecida teoria da relatividade especial, ou da relatividade restrita. O artigo é, de certa forma, complementado pelo quarto artigo da relação. A inércia de um corpo depende do seu conteúdo de energia. Com esse título, ele sugere a investigação às relações existentes entre massa e energia. Em termos gerais, a teoria da relatividade encontra seu alicerce em 2 postulados denominados princípio da relatividade e o princípio da constância da velocidade da luz. Ou seja, o primeiro postulado de Einstein traz para a gente que as leis da física são idênticas para todos os observadores em qualquer referencial inercial. Bom, nesse ponto que nós chegamos, a gente vai tratar a ideia do filme naquela parte em que o viajante espacial dá para sua filha um pequeno relógio. E ele fala para ela que aqueles tempos podem ser medidos de forma diferente. Por que esse tempo poderia ser medido de forma diferente? Ora, porque a velocidade da luz, que é quem dita a velocidade do tempo, ela é constante para os 2 referenciais. Tanto ela em repouso na Terra, quanto ele viajando em uma espaçonave. A diferença é que a forma com que o tempo passa para ele é uma forma diferente. Essa forma diferente que o tempo passa para ele, a gente chama de dilatação do tempo. Mas tem uma outra questão. À medida que eu consigo realizar a dilatação do tempo, eu tenho que uma grandeza inversa ao tempo é o espaço, ou seja, é o comprimento. Podemos lembrar que na ideia da revolução do sistema métrico foi utilizado pelos franceses uma barra equivalente a 1 metro que oscilava ao período de 1 segundo. E a gente conseguiu perceber a partir daí a indissociabilidade espaço-tempo. Ou seja, se por uma determinada referência observamos que o tempo dilata, esse comprimento ele tem que contrair. Então, o mesmo fator que utilizamos para poder fazer a correção dos tempos observados por 2 observadores em pontos diferentes, deve ser aplicada também para medidas de comprimentos em referenciais inerciais.
O segundo postulado de Einstein fala a respeito da velocidade da luz, da constância da velocidade da luz. Nesse postulado, Einstein sustenta a ideia de que a velocidade da luz no vácuo possui o mesmo valor em qualquer sistema de referência inercial, ou seja, complementa a ideia do primeiro postulado. Então a luz não poderia caminhar diferente para um referencial que está na Terra e para um referencial que está viajando. A velocidade da luz é a mesma para os dois. Se a velocidade da luz é a mesma para os dois, para percorrer espaços que tínhamos falado que eram espaços diferentes, o tempo tem que sofrer esse processo de dilatação, corrigido por aquele fator que chamamos de gama. Bom, galerinha, essas são algumas ideias que tínhamos que conversar a respeito da introdução à relatividade, dos princípios que ocasionaram nessas ideias espaço-temporais. Então agora vamos voltar aqui para a nossa aulinha, para a gente poder trocar um pouquinho mais de ideia a respeito do nosso interestelar. Valeu, rapaz, very crazy, e até já!